E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1111, tá? Do jogo 2 ao jogo 7 sábado, do jogo 1, 8 a 14 no domingo. Desculpa, em cima da hora, mas é complicado trabalhar, estudar e ainda fazer esses joguinhos aqui a cada 3 dias. Bora lá, sem enrolação, jogo 1, Bolívar e Flamengo. Bolívar da Bolívia, né? É a terceira rodada da Libertadores, é o primeiro do grupo E, 2 jogos, 2 vitórias. É só isso que a gente tem da Libertadores por enquanto. No boliviano tem 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em casa é forte no boliviano, 3 vitórias, 2 empates. Pega o Flamengo, segundo do grupo, 1 vitória em casa e 1 empate fora. No Brasileirão tem 2 vitórias e 1 empate. Esse ano ainda não perdeu, como visitante estão 5 vitórias e 5 empates. Não acredito que vai ser nesse jogo aqui que o Flamengo vai perder. Mas o Bolívar em casa, tá? Pode segurar um empatezinho aí. Eu vou fazer um duplo desdobrado. 8 cartõezinhos na coluna 2 e 8 cartõezinhos na coluna do meio. Depois eu mostro meus 16 joguinhos. Fazer uma coisa diferente que estava dando mais resultado do que eu estou fazendo agora, tá? Acertei bastante, 12 pontos, 11 pontos. Vou tentar de novo, mudar meu esquema de jogo de novo. Jogo 2, Estudiantes da Argentina e Grêmio. Terceira rodada da Libertadores, Estudiantes é o segundo do grupo C, 1 vitória em casa e 1 empate fora. No Campeonato Argentino é o segundo do grupo B, terceiro no geral. O Campeonato Argentino é um campeonato forte. Tem 9 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Em casa, 6 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. O Grêmio é o quarto do grupo, 1 derrota em casa, 1 derrota fora de casa. Uma derrota aqui pode ficar fora da Libertadores, né? E no Brasileirão tem um jogo fora, fez um jogo e 1 derrota. Complicada a vida do Grêmio, né? Vai ter que abrir, e aí eu acho que o Estudiantes da Argentina pode complicar aqui. Não acredito na vitória do Grêmio, fazer um duplo fixo nos meus 16 cartões. Terceira rodada, União do Chile e o Cruzeiro. Terceira rodada da Sul-Americana. União é o segundo do grupo B, uma vitória fora e 1 derrota em casa. No chileno tem 1 vitória, 4 empates, 4 derrotas. Em casa não venceu, 2 empates e 3 derrotas. Cruzeiro é o terceiro do grupo, um empate fora e 1 empate em casa. No Brasileirão, fora de casa, tem 1 empate e 1 derrota. Se não vencer aqui também vai ficar numa situação bem difícil. Desculpa, eu acho que o Cruzeiro aqui é mais time, mas eu vou garantir aqui um duplinho fixo nos 16 cartões. Jogo 4, Atlético Mineiro e Peñarol do Uruguai. O Atlético Mineiro é o primeiro do grupo G, terceira rodada da Libertadores, 1 vitória em casa e 1 vitória fora de casa. No Brasileirão também está bem, 1 vitória em casa e 1 empate. Em casa, esse ano, o Atlético Mineiro tem 5 vitórias, 3 empates, só 1 derrota. Se vencer, fica praticamente classificado. Tá, o Peñarol é o segundo do grupo, Peñarol do Uruguai é o segundo do grupo, 1 vitória em casa e 1 derrota fora. No Campeonato Uruguaio, jogando fora, foram 4 jogos e 4 vitórias. Também é um timezinho bem chato. Mas o Atlético Mineiro, na sua arena, com certeza vai ganhar esse jogo aqui, nem que seja por 1-0. Tá? Jogo 4 seco no Atlético Mineiro. Jogo 5, Deportivo do Peru e o Cuiabá. Terceira rodada da Sul-Americana, o Deportivo é o terceiro do grupo G, 1 vitória em casa e 1 derrota fora. No peruano, em casa, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas. Não é um campeonato difícil, o peruano. É o 14º colocado no campeonato no geral no peruano. Cuiabá é o primeiro do grupo, 1 vitória em casa, 1 empate em casa e 1 vitória fora. No Brasileirão, em 2 jogos fora e 2 derrotas. Tá, mesmo assim, né? Eu acho que o Cuiabá, esse Deportivo, 14º no campeonato peruano, cara, não dá para acreditar que vai fazer alguma coisa no Cuiabá. Eu acho que pelo menos segura o empate. Vou com um duplo fixo nos meus 16 cartões também no jogo 5. Então fechou ali, tá? Jogo 2, 3 e 6 e 5, duplo fixo nos 16 cartões. Jogo 6, Brusque e Mirassol, primeira rodada da Série B, não dá para saber como é que vem os times. Mas o Brusque aqui no Catarinense, 5 vitórias, 9 empates, 3 derrotas. Em casa, 2 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Foi o vice-campeão catarinense. O Mirassol no Paulistão, campeonato um pouquinho mais difícil. 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Jogando fora de casa, fora de Mirassol, foi 1 vitória, 2 empates, 3 derrotas. Eu acho aqui que o favoritismo do Brusque aqui é pelo fator casa.
tá? Meu palpite principal vai ser a coluna do meio, mas vou desdobrar alguns cartõezinhos na coluna 1. Jogo 6, Argentinos Júnior e Corinthians. O Argentino Júnior é o terceiro no grupo F da Sul-Americana. Um jogo, uma vitória fora, uma derrota em casa. No Campeonato Argentino, está na semifinal do Campeonato Argentino, 7 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Jogando o Campeonato Argentino em casa, são 6 vitórias, 3 empates, não perdeu. Pega o Corinthians, primeiro do grupo, 1 empate fora e 1 vitória em casa. No Brasileirão, fora de casa, foram 2 jogos e 2 derrotas. Meu amigo, dá para o Corinthians ganhar esse jogo? Dá para o Corinthians ganhar esse jogo. É difícil? É difícil. Mas o Corinthians vai precisar abrir, tá? Essa abrida aqui pode acabar complicando aqui a vitória do Corinthians. Meu palpite principal é a coluna 1, Argentinos Júnior, mas eu vou desdobrar alguns cartõezinhos no empate. Jogo 8, Atalanta e Fiorentina. É o segundo jogo da semifinal da Copa da Itália. O Atalanta tem 2 vitórias e 1 derrota. Em casa foi 1 jogo e 1 vitória. No campeonato italiano, que é curtinho, né? A Copa da Itália, mata-mata. No italiano é o 6º colocado, 16 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Em casa, 10 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. A Fiorentina, 1 vitória e 2 empates em casa. Em casa não jogou. Em casa, tá? 1 vitória e 2 empates em casa. Não jogou fora ainda de casa como visitante. No campeonato italiano é o 9º. 13 vitórias, 8 empates, 11 derrotas. Jogando fora foram 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. No primeiro jogo foi Fiorentina 1, Atalanta 0. E tiveram um joguinho também pelo campeonato italiano. Na 4ª rodada do italiano foi Fiorentina 3, Atalanta 2. Ou seja, a Fiorentina venceu os 2 jogos em casa. Só que agora vai enfrentar o Atalanta fora de casa. Eu acho aqui que o Atalanta é mais time, tá? E eu vou de Atalanta e vou desdobrar aqui 8 cartõezinhos no empate. Jogo 9, Botafogo e Universitário. Esse aqui é a terceira rodada da Libertadores, grupo D. O Botafogo é o 4º colocado, 1 derrota em casa e 1 derrota fora de casa. No Brasileirão em casa, 2 jogos, 2 vitórias. E na pré-Libertadores venceu o Bragantino em casa também. O Universitário do Peru é o 2º do grupo, 1 vitória em casa e 1 empate fora. No peruano é o 2º colocado, 9 vitórias, 3 empates. Jogando em casa foram 5 vitórias, quer dizer que fora de casa foram 4 vitórias e 3 empates. Cara, aqui outro joguinho bem complicado, um dos mais complicados aqui pro empatezinho. Aí tem uma vitória do Universitário, porque o Botafogo não vem bem. Mas eu vou, como o Botafogo vai jogar em casa, eu vou de Botafogo seco aqui, porque tá acabando meus trunfos. Jogo 10, Danúbio do Uruguai e Atlético Paranaense. Terceira rodada da Sul-Americana. O Danúbio é o 2º colocado do grupo E, 1 vitória fora e 1 empate em casa. No campeonato uruguaio, é o 10º colocado, 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Em casa não venceu no campeonato uruguaio, 3 empates e 1 derrota. O Atlético Paranaense é o primeiro do grupo, 2 jogos com 2 vitórias e 2 goleadas, né? No Brasileirão, 2 vitórias, 1 derrota e em casa 1 derrota. Não dá para acreditar aqui também no Danúbio, né? Acho que o Atlético Paranaense tem tudo para ganhar esse jogo, tá? Pode até dar um empatezinho, mas acabou meus trunfos. Eu tenho que ser aqui alguma coisa e eu acho aqui que o Atlético Paranaense é um bom palpite seco. Eu vou seco no Atlético Paranaense. Jogo 11, Aparecidense Sampaio Correia, primeira rodada da Série C. Não temos parâmetro ainda na Série C, mas o Aparecidense no Campeonato Goiano esse ano, 6 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Em casa, 4 vitórias e 4 empates. Foi até a semifinal do Campeonato Goiano, que é bem disputado. O Sampaio Correia no Maranhense, 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, jogando fora de casa. 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Pegando os 2 estados aqui, eu acredito que a Aparecidense teve que sofrer um pouquinho mais para chegar até a semifinal. Lá nós temos Goiás, Vila Nova e outros. E eu vou ficar aqui de Aparecidense como favorito e o empate desdobrado. Jogo 12, Bragantino e Sportivo. O Bragantino, terceira rodada sul-americana. O Bragantino é o terceiro do grupo H. 1 vitória em casa e 1 derrota fora. Na pré-Libertadores empatou em casa com o Botafogo. No Brasileirão em casa, 2 vitórias, 2 jogos. Pega o Sportivo do Paraguai,
Desculpa a tosse, hein, pessoal. Pega o Sportivo do Paraguai, quarto colocado do grupo, uma derrota em casa e uma derrota fora de casa. No Campeonato Paraguai é o sexto colocado, campeonato fraquinho. 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, jogando fora de casa. 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Não dá para imaginar outro placar aqui, a não ser a vitória do Bragantino. Seco. Jogo 13, Libertad do Paraguai e River da Argentina. Terceira rodada da Libertadores. O Libertad é o segundo do Grupo H. Uma derrota fora e uma vitória em casa. No Campeonato Paraguai é o primeiro colocado, 9 vitórias, 4 empates. Em casa, 5 vitórias e 2 empates. O River da Argentina é o primeiro do grupo, 2 jogos, 2 vitórias, uma em casa e uma em fora. No Campeonato Argentino foi até as quartas de final com 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Jogando fora, 3 vitórias, 3 empates, uma derrota. Jogo para triplo, mas eu vou acreditar aqui no poder de fogo do River, tá? Então meu palpite principal é empate e vou desdobrar mais 8 cartõezinhos aqui na coluna 2. Jogo 14, Independente Del Valle do Equador e Palmeiras. O Independente Del Valle é a terceira rodada da Libertadores, é o segundo do grupo F, uma vitória em casa e uma fora. No equatoriano é o segundo, 5 vitórias, 5 empates. Em casa, 5 vitórias e 1 empate. Palmeiras, primeiro do grupo, uma vitória em casa e uma vitória fora. Aí um empate fora. No Brasileirão, um jogo fora e uma vitória. Outro joguinho complicado aqui, Independente é um time chato, né? A gente já conhece aqui, outros times do Brasil já perderam lá e perderam até jogos importantes. Mas eu acho que o Palmeiras, pelo menos um empatezinho aqui pega, tá bom? Então, o meu palpite principal é o empate. E a vitória do Palmeiras eu vou desdobrar aqui em 8 cartõezinhos. Pessoal, o que está bem escuro é o meu palpite principal. 3 duplo seco. O resto eu vou desdobrar e o que tiver ali sem nada é o seco. Agora eu vou dar uma pausa e vou mostrar um cartão por cartão, tá bom? Bora lá. Não, vou dar pausa e passar um por um, tá? Cartão 1, cartão 2, cartão 3, cartão 4, cartão 5, cartão 6, cartão 7, cartão 8, cartão 9, cartão 10, cartão 11, cartão 12, cartão 13, cartão 14, cartão 15 e cartão 16, tá bom? Tá aí 16 joguinhos, tá? Meu jogo principal, vou voltar aqui de novo, tá bom? Eu vinha jogando esses 16 cartões, estava indo bem, 11, 12 ou 12, 11. Mudei para um cartão só, não resolveu muito, comecei a decair, porque eu gosto de procurar as zebras, dessa forma que eu consigo procurar um pouquinho mais. E tá aí meu jogo, pessoal. Boa sorte aí para todo mundo, até semana que vem.